pessoal! Hoje eu tô aqui para falar sobre uma guerreira na história desse Brasil. Não é a Maria Quitéria, pelo menos não nesse vídeo. Vai que futuramente eu faço um vídeo sobre a Maria Quitéria, não sabemos. Hoje eu tô aqui para falar sobre a Antônia Alves Feitosa, mais conhecida também como Jovita Feitosa. Jovita nasceu no dia 8 de março de 1848, no sertão de Inhamuns, na povoação do Brejo Seco, atual Tauá, no estado do Ceará. Em 1860, quando a Jovita tinha apenas 12 anos de idade, a sua mãe morreu vítima de cólera. Estava tendo uma epidemia de cólera e, infelizmente, a mãe dela foi uma das vítimas. 5 anos depois, ela mudou para a casa de um tio dela, o tio Rogério. Ele morava em Jaicós, no Piauí. E ele era mestre de música. E a Jovita passou a ser uma aprendiz dele, se dedicando também nessa arte. 11 de novembro de 1864, o ditador paraguaio Solano Lopes ordena a prisão de um navio brasileiro, Marquês de Olinda, que estava no porto de Assunção, capital do Paraguai. E o presidente da província do Mato Grosso estava nesse navio e ele foi levado à prisão. Ele chegou até a morrer numa prisão paraguaia. Então é nesse momento que o Brasil declara guerra ao Paraguai, juntamente com a Tríplice Aliança, que era formada por Brasil, Uruguai e Argentina. Os 3 países então se uniram para lutar contra o Solano Lopes, contra o Paraguai, na chamada Guerra do Paraguai, que lá no Paraguai é chamada de Guerra do Brasil, porque para eles a gente foi o culpado dessa guerra toda e da destruição do Paraguai. Gente, Brasil declarou guerra ao Paraguai, mas aqui não tinha recurso bélico e muito menos um exército qualificado para ir para a guerra, não. Aí no dia 7 de janeiro de 1865, o Dom Pedro II assinou um decreto chamado Voluntários da Pátria. Gente, nesse momento da guerra surgiu uma onda de patriotismo aqui pelo Brasil. Como assim? Esses paraguaios safados vai lá e simplesmente prende um navio brasileiro? Isso tá errado isso daí. Então surgiu uma onda de patriotismo no Brasil. Muita gente chegou lá nas capitais e falou: eu quero ser um voluntário da pátria, eu quero lutar lá na Guerra do Paraguai, matar esses paraguaios. E o governo brasileiro garantiu várias coisas aí para esses voluntários da pátria. Garantiu liberdade aos escravos que se alistassem, assistência a viúvas, órfãos e mutilados da guerra, garantiu lotes de terra e 300 mil contos de réis, que equivale a hoje a aproximadamente 37 mil reais. Se minhas contas estiverem erradas, desculpa, matemática não é meu forte. O Dom Pedro II, ele foi o primeiro a se alistar ali como voluntário da pátria, incentivando as outras pessoas a se alistarem também, né? Se aproveitando dessa onda aí de patriotismo que surgiu. Mas depois essa onda de patriotismo baixou ali e muita gente parou de se alistar como voluntário da pátria. Então passou a ser obrigatório as províncias arrumarem 1% da população para ser voluntário da pátria. Lembrando, gente, que essa guerra foi de 1864 até 1870. Então foram muitos anos, precisava de muitas pessoas no exército, porque tinha muitas mortes, muitas batalhas, então precisava mesmo ter muitos voluntários da pátria. Mas voltando a Jovita, desculpa gente, eu me empolgo um pouquinho. Quando surgiu esse decreto de voluntários da pátria, a Jovita tinha apenas 17 anos de idade e ela estava morando lá no Piauí com o tio dela. E ela resolveu se alistar. Só que as pessoas falavam pra ela: olha, você é mulher, o máximo que você vai conseguir ali
é ir para a enfermaria, ser enfermeira. Aí ela falou, não quero isso não, eu quero lutar, eu quero ir para as trincheiras. Então ela foi, cortou o cabelo, vestiu roupas masculinas, a própria Mulan, gente. Então ela foi lá para a capital se alistar como voluntária da pátria, né, Antônio Alves Feitosa, e se alistou. Mas aí uma mulher que tava lá reparou os furos na orelha dela, gente, e começou a palpar a Jovita, mesmo sem o consentimento dela. E reparou, né? Ela descobriu que era uma mulher. Essa mulher fez uma denúncia contra a Jovita. E ela foi levada para a polícia para fazer um interrogatório, né? Gente, chegou lá, a Jovita começou a chorar, muito envergonhada de estar lá com roupas masculinas para poder ser voluntária. E os policiais lá tentando acalmar ela, falando que ela podia ir sim para a Guerra do Paraguai, mas fazendo funções próprias para o seu sexo, né, enfermeira. E ela falou que ia como enfermeira só se fosse de último caso, mas ela queria mesmo ir para as trincheiras. Só que aí o presidente da província do Piauí, o Franklin Doria, ficou com peninha ali, ficou comovido com a história da Jovita e a nomeou como segundo sargento. Então ela foi e embarcou com o resto dos voluntários da pátria. Então eles foram para Parnaíba, uma cidade no Piauí, depois eles foram para o Maranhão, Tocantins e finalmente eles chegaram no Rio de Janeiro. Gente, quando a Jovita chegou no Rio de Janeiro, o povo todo já estava sabendo que tinha uma mulher ali que se candidatou para voluntária da pátria, que ia lutar nas trincheiras. E ela chegou lá e não tinha uma pessoa sem um retratinho lá da Jovita, querendo conhecer essa famosa voluntária da pátria. Só que aí o ministro da Guerra falou que aquela posição não era compatível com a de uma mulher. Tinha que ser um homem ali ocupando aquele cargo. Sempre tem um machista, né? Então, no dia 14 de setembro, ela foi deposta do seu cargo de segundo sargento. A Jovita lutou muito para que revogassem essa ordem. Ela pediu até que o Dom Pedro II recebesse ela, mas não adiantou, gente. Ela não conseguiu ir para as trincheiras. Nesse momento, aquela onda lá de todo mundo gostar dela foi se abaixando, né? Foi diminuindo. Só que ela ainda tinha alguns apoiadores. E eles fizeram uma festa beneficente para arrecadar dinheiro para ela poder voltar para o Piauí. E eles conseguiram e ela voltou. Só que chegando lá, ela foi rejeitada pela família dela, gente. E ela não se encaixava mais ali naquela sociedade. Então ela resolveu voltar para o Rio de Janeiro. Quando ela voltou para o Rio de Janeiro, ela se envolveu com um engenheiro inglês que estava aqui numa empresa de tratamento de esgoto da cidade do Rio de Janeiro, o William. Foi a primeira empresa de tratamento de esgoto que veio para cá. Só que aí, quando encerrou o contrato dessa empresa, o William teve que voltar para a Inglaterra e ele deixou um bilhete de despedida para Jovita, só que ela não entendia muito de inglês e ignorou aquele bilhete. Então ela foi se arrumar para se encontrar com o William, porque ela não sabia que ele tinha ido embora, né? Então ela se arrumou e foi para a casa da praia do Russell. E chegando lá, a escrava falou que o William realmente tinha voltado para a Inglaterra, que aquilo lá era um bilhete de despedida. E a Jovita perguntou se podia ir no quarto pelo menos uma última vez. A escrava deixou. Só que aí a escrava percebeu que a Jovita estava demorando muito para ir embora. E ela encontrou a Jovita deitada na cama. E essa escrava foi para levantar a Jovita, porque ela achou que a Jovita tinha, sei lá, dormido, desmaiado, alguma coisa nesse sentido. Quando ela foi levantar a Jovita, ela viu um canivete cravado no coração dela. A Jovita tinha suicidado. E no bolso do vestido da Jovita, essa escrava encontrou um bilhete.
Nesse bilhete estava escrito: não culpem a minha morte a pessoa alguma. Fui eu quem me matei. A causa só Deus o sabe. Jovita então suicidou no dia 9 de outubro de 1867, gente. Ela tinha apenas 19 anos de idade. Olha pra você ver o que o machismo faz com a sociedade, né? Uma mulher que queria ir para a guerra, lutar do lado dos brasileiros, ir para as trincheiras, não pôde ir porque o ministro da guerra achou que a função não era compatível para uma mulher. O vídeo de história de hoje foi um clima bem triste, mas espero que tenham gostado de conhecer essa nossa Joana d'Arc brasileira, que foi como ela ficou conhecida depois. Não esquece, sexta-feira, vídeo de filosofia às 14 horas e toda segunda-feira às 14 horas também, vídeo de história. Não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.